o tempo e ser pontual nos nossos objetivos. Tá bom? Perfeito, presidente. Muito obrigado pelo CRC sempre nos permitir esse canal de diálogo com os contadores do nosso Estado. De fato, o nosso público preferencial para a gente comunicar, né, qualquer alteração em termos de política tributária, de legislação tributária, porque são os contadores quem viabilizam, né, o cumprimento das obrigações dos contribuintes. E quando a gente tem essa possibilidade de falar com esse público de forma assim, tão bem organizada, tão direta, através do CRC, é um privilégio. Então, a gente agradece muito essa parceria e essa possibilidade de dialogar, de trocar informações aqui e conseguirmos facilitar cada vez mais o cumprimento das obrigações dos nossos contribuintes, que tem sido uma ênfase, né, dessa administração desde 2019. A gente tem procurado aprimorar isso cada vez mais. Secretário, só para frisar, tem sido exemplo a nível nacional. O Rio de Janeiro está nos pedindo a cópia do nosso projeto aqui para encaminhar para o Rio de Janeiro ter a mesma parceria com o Estado do Rio lá, com referência às nossas parcerias que temos aqui no nosso Estado. Maravilha, parabéns. Isso demonstra essa capacidade de diálogo, de articulação, de encontrar os meios ideais de estabelecer parceria, né? Então, isso tem a ver com as pessoas que estão à frente das instituições, e a gente reconhece, agradece e parabeniza muito ao CRC e toda a sua diretoria por isso. Nós vamos falar, então, sobre o nosso tema, né, do DIFAL, das mudanças ocorridas no cálculo do diferencial de alíquotas, que é algo que eu sei que impacta bastante, né, as nossas empresas, impacta bastante o trabalho dos contadores do Estado de Rondônia. Então, a gente está buscando esse espaço para esclarecer as dúvidas, para indicar como é que isso vai funcionar. E o Boritza, né, o Emerson Boritza, que é o nosso comunicador nato aí, né, dos temas tributários para todo o Estado de Rondônia, vai nos permitir esses esclarecimentos. Eu vou iniciar o tema aqui, mas vai ser fundamental a gente contar com a didática do Boritza, né, na comunicação, e, claro, que estaremos abertos aí a tirar as dúvidas que naturalmente surgirão sobre esse tema. Eu não sei se aí no CRC a pessoa já está com a apresentação, Boritza, ou você vai colocar na tela? Eu posso colocar. Então coloca, por favor, porque eu não sei se a minha versão é a última. Tá. Só um minutinho. Temos a presença do Antônio Carlos também, o nosso coordenador da Receita Estadual. Seja bem-vindo, Antônio Carlos. Um prazer, uma honra sempre estar conosco. Nosso parceiro, nosso imediato também, direto, quando precisamos falar através do Luiz, é o Antônio Carlos aí, nos atende. Com certeza. Com certeza. O Antônio, que é um entusiasta, né, dessa questão de dialogar com os contadores, de facilitar o cumprimento das obrigações dos contribuintes, né, de estimular a conformidade fiscal. Enfim, a gente conta bastante com esse engajamento de toda a equipe em torno desse objetivo. Bom, então... Obrigado aí pela apresentação. E realmente é uma diretriz do nosso secretário, a gente não está inovando em nada, é um propósito desde o início da gestão lá em 2019, manter o diálogo aí com o setor produtivo, sempre no que for possível, esclarecer o máximo e sigamos aí com esse espaço que vocês têm junto à CEFIM e à administração tributária. Podem fazer uso aí da nossa disposição de estreitar esse diálogo permanente. Um abraço, professor, um abraço, Fernando, Boris e todos os presentes aí. Obrigado, Antônio. Obrigado, Antônio. Olha só, presidente, 455 participantes e crescendo, né? Que legal. Exatamente. Uma honra muito grande. Com tanta gente. Então, vamos lá. Luiz, só para dar referência, não é só o Estado de Rondônia, tá? Muitas vezes o Brasil está conosco, tá? Acompanhando. Sim. Perfeitamente, perfeitamente. Então, agradeço a todos que estão comparecendo aqui, participando desse espaço e através do CRC, a gente quer continuar essa parceria cada vez mais, a intensificar esse diálogo, né, com toda a classe dos contabilistas do Estado de Rondônia. Então, vamos lá. O nosso tema aqui hoje é essa questão do DIFAL. Rosiane, se o material será disponibilizado, aí, Boritz, eu não sei como é que a gente faz para disponibilizar para
se é através do CRC, né, para alcançar todo mundo, ou se a gente bota aqui mesmo um link no chat, mas, enfim, vou pedir para o Boritza disponibilizar, sim, o material, Rosiane. Então, a questão do DIFAL, né, essa questão do diferencial de alíquota, todos sabemos que é uma modalidade de pagamento, de cobrança do ICMS, cujo objetivo é fazer essa distribuição entre a origem e o destino, né? A tributação que cabe ao estado de origem, que cabe ao estado de destino, e a gente tem várias situações que condicionam essa repartição dessa receita de ICMS entre a origem e destino. Com a reforma tributária, né, vai ser tudo no destino, né? Se Deus quiser, a gente vai caminhar para aprovar essa reforma, vai facilitar a vida, mas hoje, no Brasil, a gente tem essa característica de um modelo híbrido, né? Parte é origem, parte é destino. E o DIFAL vem passando por algumas mudanças, a gente sabe que tem uma questão pendente de definição no STF, que é o DIFAL para o consumidor final não contribuinte. Então, nós não vamos tratar desse tema aqui, ele não vai ter alterações nesse momento, porque a gente tem que esperar o posicionamento do STF em relação à pertinência ou não da cobrança de diferencial de alíquota nas operações destinadas a não contribuinte. A gente está cobrando desde abril de 2022. A Lei Complementar 190, que alterou isso, ela é de 4 de janeiro de 22, e ela decorre de uma ADI da ABIMAC, em que o STF decidiu que precisaria de lei complementar para que os estados cobrassem o diferencial de alíquota de consumidor final não contribuinte. Essa lei complementar foi a 190, só que como ela foi assinada só em janeiro de 22, houveram questionamentos em relação à pertinência dessa cobrança ainda no ano de 22, por conta do princípio da anterioridade de exercício, né, anual, e isso acabou gerando alguma discussão. O STF estava votando de forma virtual, mas a ministra Carmen Lúcia fez uma indicação nesse tema, acabou indo para a votação em plenário, presencial, então zerou os votos, né? Os ministros que votaram vão ter a oportunidade de votar de novo, e agora, no dia 23 de março, será feita essa sessão do STF para discutir esse tema do DIFAL para não contribuintes, né? Os estados estão, claro, pleiteando que seja mantida a cobrança desde 2022, desde abril de 2022, e, com isso, a gente espera ter essa questão pacificada. Mas, nesse momento, não há nenhuma alteração na legislação estadual a respeito da cobrança do DIFAL para não contribuinte. Já para o consumidor contribuinte do estado de Rondônia ou de outros estados, haverá algumas alterações. Eu não sei se é só a Neide que está tendo problema no áudio. Todos me ouvem bem? Está ouvindo bem aí, né? Sim, secretário. Bom, então, tá o áudio está bom. Pronto, então deve ser só um problema pontual lá. Bom, a questão das mudanças nas operações destinadas a contribuintes, elas derivam também da Lei 190, né? A gente já pode passar aí para isso, e ela está fundamentada, claro, na própria regramento da legislação tributária, que começa lá na nossa Constituição, no artigo 155, que estabelece, né, que compete aos estados instituir imposto sobre as operações de circulação de mercadorias, né, e prestações de serviço de transporte e comunicação, e essas prestações, essa cobrança vai ser definida, a base de cálculo, em lei complementar. De modo que, aí a gente destaca aqui essa parte em negrito, de modo que o montante do imposto integre a base de cálculo. Então, a própria Constituição, né, a nossa lei originária, já prevê essa cobrança por dentro, né? O imposto ele integra a base de cálculo, tanto nas operações internas quanto na importação do exterior. Então, esse é o primeiro fundamento que a gente queria destacar. Também, na Constituição Federal, ainda no artigo 155, estabelece que o imposto
o ICMS previsto lá no inciso 2, ele atenderá ao seguinte: nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado em outro estado, adotar-se a alíquota interestadual. E aí vem o destaque. E caberá ao estado de localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual. Então, esse é o fundamento, né, da existência do DIFAL, essa diferença, né, entre a alíquota do estado de destino e a interestadual, e a gente tem uma mudança importante agora trazida pela Lei Complementar 190, né, que definiu, que regrou as cobranças do DIFAL. Então, a Lei Complementar 190, ela previu lá alterou lá a 8796, o artigo 13, parágrafo 6º da 8796, né, a Lei Candir, e Rondônia internalizou esse novo regramento na lei do ICMS, a Lei 68896, meados do ano de 2022, foi feita essa internalização no estado de Rondônia, e por conta de ter sido feita essa internalização em 2022, essa cobrança, observando aí sim como a mudança no cálculo, né, a mudança na forma de determinar a base de cálculo, traz uma majoração para o imposto, então se observou o princípio da anterioridade, né, nonagesimal e anual, e essa cobrança está sendo implementada agora em 2023. Então, só agora, a partir de 2023, é que haverá essa mudança na forma de composição da base de cálculo, na forma de cálculo do DIFAL, que vai afetar as operações com contribuintes. Então, se considera fato gerador do imposto no momento da utilização pelo contribuinte de serviço cuja prestação tenha se iniciado em outro estado e não esteja vinculado à operação ou prestação subsequente, e da entrada no território do estado de bem ou mercadoria oriundo de outro estado adquirido por contribuinte do imposto destinados ao seu uso ou consumo ou integração ao ativo imobilizado, né? Então, o DIFAL se aplica para contribuinte nessas situações, né? Seja serviços, sejam bens e mercadorias, ele é cobrado na entrada do estado, considerando essa diferença da alíquota interna com a interestadual. Bom, aí a gente entra nas mudanças que a Lei Complementar 190 está trazendo, né? A base de cálculo do imposto, ela nas hipóteses dos incisos 13 e 15 do artigo 12 da Lei 190, o valor da operação ou prestação no estado de origem para o cálculo do imposto devido ao estado de origem, a esse estado. E o valor ou prestação no estado de destino para o cálculo devido ao estado de destino. Então, isso é o que diz lá no inciso 9 do artigo 13. E no parágrafo 6º estabelece que, para os efeitos do inciso 9, a alíquota prevista para a operação ou prestação interestadual para estabelecer a base de cálculo da operação ou prestação no estado de origem. Então, a gente tem que recuperar, né, fazendo o cálculo da base que serviu para determinar o imposto, qual era a alíquota prevista na operação ou prestação interestadual na origem. E, a partir disso, define-se a alíquota prevista para a operação ou prestação interna, para estabelecer a base de cálculo na operação de destino. Então, existe essa dupla base de cálculo. A gente tem que identificar a base na origem, né, decompondo o valor do imposto para segregar o quanto foi a base sobre a qual incidiu esse imposto para chegar no valor final, e esse valor é que vai ser deduzido do imposto devido no destino. Então, a gente vai demonstrar o cálculo para ficar mais claro, mas a mudança principal é isso, esse estabelecimento dessa dupla base de cálculo nas operações e prestações interestaduais entre contribuintes, né, o que foi internalizado na nossa Lei 68896, artigo 17, que considera ocorrido o fato gerador no momento da entrada no território do Estado, de bem ou mercadoria oriundo de outro Estado, adquirido por contribuinte do imposto, destinado ao uso e consumo ou integração no ativo imobilizado, e aí observa os parágrafos 3º e 3º A do artigo 18. Ou da utilização de serviço, né? Também
nos mesmos termos. Então, o artigo 17, ele internaliza, basicamente, o artigo 17 da 688, né, da lei estadual, internaliza, basicamente, esses comandos do artigo 13 da Lei 87. Bom, qual é a forma como essa base de cálculo vai ser estabelecida, né? Artigo 18. A base de cálculo, nas hipóteses dos incisos 13 e 15 do caput do artigo 17, vai ser o valor da operação ou prestação no estado de origem. Então, a gente apura primeiro esse valor da operação no estado de origem, retirando o imposto, que é para definir o cálculo na origem. Então, a gente define o quanto é o valor do imposto, quanto é o valor da operação na origem e o valor da operação ou prestação no estado de destino. Então, é essa segregação que está trazida ali no artigo 18. E, no parágrafo 3º, nessas hipóteses, a linha B do inciso 9, ou seja, na prestação no destino, e dos incisos 13, 14 e 21 do artigo 17, o imposto a pagar ao estado de destino será o valor correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado de destino e a interestadual. Então, a base de cálculo dupla, ela está definida aqui no parágrafo 7º, e a gente continua calculando o diferencial de alíquota daquela forma, né? O caso você veio com 7% aqui, é 17,5%, a gente faz, então, a diferença, os 10,5% serão cobrados, mas sobre essa base de cálculo calculada dessa forma dupla, que é o que a gente vai demonstrar daqui para frente. Bom, acho que agora a gente entra na fase mais da demonstração do cálculo, que eu vou pedir para o Boritz a conduzir, mas antes eu queria só destacar do porquê dessa mudança, né? A gente tem esse comando lá da Lei Complementar 190 e a gente está acionando isso, internalizando isso, a forma como outros estados fizeram, e a importância disso é que isso gera também uma condição do Estado melhorar a arrecadação do DIFAL, porque essa é uma das medidas que o Estado de Rondônia também está adotando para evitar a majoração da alíquota modal. Vocês certamente têm acompanhado que, após as perdas de arrecadação decorrentes da Lei Complementar 194, que desonerou, né, a arrecadação, desonerou o ICMS dos setores de combustíveis, energia elétrica, telecomunicações, isso trouxe uma redução significativa de receita de ICMS para os estados, e diversos estados, para fazer frente a essas perdas e para dar cumprimento às políticas sociais, as diversas políticas dos estados, definiram que haveria a necessidade de aumentar a alíquota modal para recuperar essas perdas. Então, 12 estados, em 2022, aprovaram em suas assembleias a majoração da alíquota modal de 17% ou 18% para até 21%, 19%, 20%, 21%. A gente viu aqui o Amazonas, o Acre, vários estados da região fizeram isso. Rondônia foi um dos estados que optou por não majorar. O Ceará, inclusive, já aprovou agora na Assembleia, não deu tempo de aprovar em 22, aprovou agora e vai vigorar para 24 já também um aumento de modal. Então, é o 13º estado que aumenta a modal. Rondônia está procurando não majorar a alíquota modal através dessa revisão de critérios de tributação, revisão de base de cálculo, de melhoria da eficiência da fiscalização, a gente intensificar, né, os nossos cruzamentos, malhas fiscais, monitoramentos, para que nós não tenhamos que majorar e consigamos absorver esse impacto da desoneração desses segmentos, que a Lei Complementar 194 previu, e fazer isso de maneira a não impactar a maior parte dos contribuintes, né? A gente sabe que a modal afeta, em média, 34% da arrecadação total, então é muito impactante isso para a formação de preços no estado de Rondônia. E Rondônia quer aproveitar essa ocasião de majoração de alíquota modal em diversos outros estados para aumentar, inclusive, a atratividade para investimento em Rondônia, mantendo uma carga tributária menor do que os vizinhos.
isso até nos reposiciona nesse contexto de atratividade de investimento, porque a gente, né, sabe que outros estados têm sido agressivos, se posicionaram lá atrás de forma agressiva nessa questão de benefícios fiscais, e a gente quer, de certa forma, evitar ter que majorar para manter a nossa competitividade. Então, por isso, nós não pretendemos aumentar a alíquota modal, esse é uma diretriz do nosso governador, mas, ao mesmo tempo, a gente tem procurado rever alguns critérios de aplicação de política tributária em segmentos onde, dentro da legalidade, dentro daquilo que a lei já prevê, a gente identifica oportunidades de melhoria da arrecadação. Então, essa questão da mudança do DIFAL, ela parte desse contexto, mas se baseia na mudança que a própria Lei 190, a Lei Complementar 190, trouxe na forma de cálculo. Então, de forma introdutória, né, é isso que eu queria mencionar, explicar, e agora eu passo a palavra para o Emerson Boritza detalhar a forma de cálculo, né, que aí ele fala a linguagem que vocês estão mais habituados aí, né, dando exemplos e esclarecendo como é que vai se dar, então, essa questão da dupla base de cálculo e a forma de aplicação do DIFAL nas operações com os diversos tipos de contribuintes, né? Seja simples para simples, seja contribuinte do simples para contribuinte do regime normal, ou o contrário, contribuinte do regime normal vendendo para simples. Então, nessas três hipóteses, existem nuances que o Emerson vai explicar agora e fiquem à vontade para enchê-los de perguntas e me pouparem das perguntas. Obrigado, à vontade, secretário. Emerson. Obrigado. Obrigado, presidente Cláudia, pelo CRC sempre estar na vanguarda aí de buscar, né, as novas informações. E esse é um assunto que a gente já vem tratando dele praticamente desde o início do ano, aí, como eu brinquei no início, né, a contadora colega Elba sempre pedindo para a gente organizar essa apresentação para vocês, institucionalmente falando. E até brinquei com ela, a gente está aparando umas arestas porque a gente tem alguém compartilhando a tela aí, viu? A gente tem... deixa eu parar aqui. A gente tinha muitas coisas para organizar ainda, porque, assim, quando ocorrem as alterações na legislação, não necessariamente os nossos sistemas estão prontos para recepcionar, para assimilar, né? Então, foi um trabalho nesses primeiros dias do ano de 2023 aí, né, que eu compartilho toda essa carga de trabalho aí com o próprio secretário Luiz. A gente encheu bastante o saco dele para agendar reuniões com o nosso coordenador Antônio Carlos, que determinou que isso fosse feito um estudo bem detalhado inicialmente. Envolvemos os quatro gerentes da CRE, né, da coordenadoria, que é o Adailton, o Miguel, o Ronaldo e o colega Patrick, lá da GTRI. A equipe da GTRI, com o Heleno, foi fundamental, porque a gente quer um alinhamento, um consenso interno, para que, quando o Ademir e a equipe dele parametrizar o sistema fronteira, o Ademir foi envolvido nesse processo também, deve estar aí na sala, e quando a equipe de revisão de lançamento, né, aí tem vários colegas, entre eles o Mota, né, o Eric, forem trabalhar os processos de revisão que possivelmente vão acontecer, a gente tenha o cuidado de falar a mesma linguagem, ou seja, tratar a coisa da mesma forma, ou seja, quando o Ademir parametriza a fronteira, quando o contador analisa a legislação, né, e a situação fática, e eventualmente entra com um pedido de revisão, os nossos colegas que fazem a revisão de processo tenham a mesma interpretação, né, da ponta até o final. Em última análise, a GTRI é muito importante nesse processo, porque é a GTRI que faz a interpretação da norma, né? Então, foram várias reuniões, eu insisto, né? O Heleno foi muito importante, e ele está na sala. Ele vai, eventualmente, se eu cometer algum deslize, né, ele vai me socorrer aqui. Quando eu não der conta de explicar alguma coisa também, ele vai me socorrer, tá? Esses cálculos todos foram, basicamente, a gente em equipe que desenvolveu, o Heleno criando a interpretação, eu, o Ademir, a equipe toda, né? O Ademir também em algum momento, a Sandra,
desenvolvendo ali os cálculos e aplicando a interpretação, porque não é simples, né? O ICMS, todos nós sabemos que tem uma base de complexidade muito grande. O que o secretário explanou, a parte de fundamentação legal, para que vocês possam compreender por que está ocorrendo essa alteração de base dupla e o que é mais importante, né? Além essa alteração de base única para base dupla, é para que o ICMS ele possa integrar sua própria base de cálculo, tanto a parcela do ICMS da origem, quanto a parcela do ICMS do destino. Tá? Basicamente, essa é a alteração relevante que o secretário Luiz mencionou, que precisamos, embora a lei publicada lá em meados de 2022, a gente não pôde aplicá-la de imediato, porque precisávamos observar o princípio da noventena e o princípio da anterioridade. Por isso, essa parte da alteração que ocorreu na Lei 688, ela só está sendo aplicada a partir de 1º de janeiro de 2023, em razão desse aumento de carga tributária. Então, a primeira pergunta que vocês devem fazer essas alterações traz aumento de carga tributária? Traz, porque o ICMS diferencial de alíquota vai compor a sua própria base de cálculo. Tá? A essência da questão. E daí, para explicar tudo isso para vocês, e a gente vai... O secretário perguntou se a gente ia disponibilizar o material. Esse material aqui, ele vai ser reduzido a um informativo, que a CEFIM vai disponibilizar no nosso site, para que todos vocês possam seguir esses parâmetros que nós chegamos em consenso, tá? Em consenso dentro da CEFIM. Então, podem ficar tranquilos, tá? Que, além de estar sendo gravado essa apresentação, e com autorização nossa, a pedido do CRC, vai ser disponibilizado, também para os colegas do FISPO, né? Eu já me antecipei com o CRC, vai disponibilizar a gravação para que nós possamos disponibilizar isso também na nossa plataforma de ensino à distância para os colegas internamente. A gente vai reduzir, o Heleno já está trabalhando nisso, todo esse material a um informativo do passo a passo de como chegar aos valores. De modo que, se alguém não pegar alguma coisa, né, na nossa apresentação aqui, até porque a gente tem disponibilidade de tempo também, e o assunto é muito extenso, a gente vai ter um documento aí orientativo para vocês. Não, lógico, como não é uma norma tributária, né, ele é apenas uma orientação, vocês possam seguir. Aquilo que achar que não está adequado quanto à interpretação, vocês podem questionar isso formalmente. Então, entrando aqui já no exemplo da base dupla que o nosso secretário adiantou, eu vou pegar aqui uma caneta aqui para ir mostrando para vocês. A grande mudança, né? Primeiro, sempre considerar essa mudança em relação ao DA, apesar de estar usando a expressão de FAO, é o diferencial de alíquota quando o destinatário em Rondônia for contribuinte do imposto e, portanto, ele é responsável pelo pagamento desse diferencial de alíquota. É só nessa situação que está tendo a alteração na metodologia de cálculo e, obviamente, majoração da base de cálculo. Em relação aos não contribuintes, né, o DA, quando o comprador em Rondônia é não contribuinte, o consumidor final não contribuinte, a base de cálculo não está sendo alterada, porque já desde 2022, aliás, desde o princípio, né, lá no Convênio 93 de 2015, já havia a previsão de base única, e o remetente da mercadoria, ele inclui a carga tributária total, com base na alíquota do destino, o ICMS. Então, ele tem a obrigação de conhecer a alíquota do ICMS do destino, porque ele é o responsável pelo recolhimento. Nessa situação que o destinatário o destinatário é contribuinte do imposto, o remetente ele não é responsável por recolher, portanto, ele não conhece a alíquota destino. E, uma vez não conhecendo a alíquota destino, ele não consegue colocar isso na sua própria base de cálculo, beleza? Então, o primeiro passo que a gente precisa compreender é que o estado de origem, tem um pessoal reclamando que o áudio está baixo, eu vou tentar aqui ver se eu consigo aumentar.
Não sei se eu vou conseguir. Tá. Só um minuto, pessoal. Acho que eu não vou. Estranho, Vou porque aqui tentar. comigo está normal, Boris. Tá normal? Beleza, então. Aqui para Eu mim está vou. normal, com a Elba também está normal. Às vezes pode ser o próprio equipamento da pessoa que Ótimo. tem que regular. Hein? Obrigado, presidente. Obrigado. Então, primeiro passo que a gente precisa conhecer é como que se chega, né, à base de cálculo e o ICMS na origem. Nesse exemplo aqui que nós temos, a gente pegou aqui embaixo aqui, uns valores de referência nesse quadrinho aqui. Esses valores de referência para nós é muito importante, porque são eles que vão ilustrar os nossos exemplos. Aqui o valor de referência, depois a gente já vai partir com base na nota de compra, mas os valores de referência é a mercadoria 930, a alíquota interna de Rondônia 17,5%, a alíquota interestadual, imagina São Paulo para Rondônia, 7%. Lógico que a gente só consegue trabalhar um exemplo para cada situação, que tenha 7%, que tenha 12%, ou que tenha 4%, mas a lógica vai ser a mesma, tá? Então, o primeiro é saber o cálculo do imposto devido na origem. Lembra que o secretário mencionou lá a linha I, né, inciso 12, parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição Federal, que manda, que determina que o ICMS compõe a sua própria base de cálculo, né? Então, é basicamente isso que a gente precisa fazer. Por mais uma vez, já expliquei isso em sala de aula, seja na graduação ou em pós-graduação, como que a gente chega nesse cálculo, né? O problema é que a carga tributária total é 17,5% e a alíquota interestadual apenas 7%. Então, quando o remetente faz a operação de origem, ele só consegue colocar os 7%. Ele não tem como colocar a alíquota interna de Rondônia. Então, o que ele faz? Ele pega o valor da mercadoria, R$ 930, e divide por 1 menos a alíquota interestadual. É aí que ele vai achar a base de cálculo de partida. Então, quando você vê o R$ 1.000 na nota lá, basicamente o que está sendo informado, portanto, é 930 de mercadoria, e aí mais o ICMS que ele vai destacar lá na origem, ou seja, R$ 1.000, que é a base de cálculo com o ICMS por dentro, vezes 7%, R$ 70, que é o valor do ICMS na origem. E como que fica, a partir de agora, né, o ICMS no destino, considerando a base dupla? Porque até 31 de dezembro de 22, nós pegávamos esse R$ 1.000, tá? Ele era a nossa base, e a gente subtraía 17,5 de 7, tirava 7 de 17,5, 10,5, achávamos o ICMS. Mas nessa situação, a diferença de alíquota, ou seja, os 10,5 não compunha a base de cálculo do imposto, coisa que, a partir da Lei Complementar 190, isso passou a ser obrigatório conforme o artigo 13, parágrafo 1º, inciso 1. Essa é uma nova relação dada pela Lei Complementar 190. Tá? E esse dispositivo, né, que determina que o ICMS compõe a sua própria base de cálculo, é que mudou a sistemática, nós incorporamos isso em Rondônia no artigo 18, parágrafo 1º, inciso 1, com base dupla. Ele determina que, para o cálculo do imposto devido ao destino, a gente pega o valor do ICMS, o valor de base de cálculo do ICMS na operação interna vai ser o quê? Vai ser o valor da mercadoria, isto é, aqui eu tenho bem claro para vocês, está 930, né? Porque é um exemplo didático, mas se eu tivesse com a nota fiscal na mão, seria R$ 1.000, entenderam? Vai ter uns exemplos na frente, eu vou partir do R$ 1.000, mas aqui eu tenho já o valor da mercadoria. Então, eu sabendo o valor da mercadoria, basta que eu pegue o valor da mercadoria ou da prestação de serviço. Aqui eu faço um destaque, porque a gente tem muito na cabeça que o DA só incide sobre mercadoria. Mas nas operações FOB, que o destinatário assume a responsabilidade pelo pagamento, também incide o diferencial de alíquota. E também, né, esse diferencial deve ser calculado por dentro. Então, não é só quando houver operações com mercadoria, mas também prestação de serviço. E a gente divide, portanto, o valor da mercadoria ou do serviço pela alíquota interna aplicável àquele serviço ou àquela mercadoria. Neste caso aqui, a gente está tomando um exemplo de 17,5.
mas se fosse a alíquota de 25%, aplicaríamos, né, um menos 25%. Se fosse uma outra alíquota, né, 12%, seria menos 12%, de modo que, aplicando essa forma, o valor da mercadoria dividido por 1 menos a alíquota interna, a gente encontra a base de cálculo do ICMS-DA devido ao estado de Rondônia. Ou seja, ao fazer essa divisão, eu cheguei na base de cálculo de R$ 1.127,27. Então, se na metodologia anterior era R$ 1.000 a minha base de cálculo, agora eu tenho R$ 1.127,27. Outro conceito que temos que tomar cuidado a partir de agora é que não necessariamente a gente vai aplicar os 10,5%. Não temos mais esse apego pela subtração de alíquotas, tá? Mas assim, pela diferença entre alíquotas, que o professor Heleno nos convenceu de como que isso essencialmente traz uma diferença muito grande. Então, mentalizem aí que 1.127,27 é a minha nova base de cálculo, ou seja, a minha base de cálculo a partir de 1º de janeiro de 2023 para determinar o diferencial de alíquotas devido ao estado de Rondônia. Então, seguindo, como que eu chego no ICMS diferencial de alíquota devido ao estado de Rondônia? Tá? Eu vou pegar o 1.127, que é o ICMS da minha base interna, lembrando que tudo isso está devidamente fundamentado desde a Constituição Federal, Lei Complementar 87, até chegar na Lei 688, que instituiu o ICMS no estado de Rondônia. Eu pego a base encontrada para o ICMS de FAO em Rondônia, vezes a alíquota em Rondônia, que é 17,5, menos os R$ 70, né, que é o valor que foi recolhido lá no estado de origem. Dessa forma, eu tenho R$ 127,27, beleza? Então, perceba que, para quem está mais acostumado já com um cálculo diferencial de alíquotas, vai lembrar que no cálculo anterior isso daria apenas R$ 105. Com a nova metodologia, incluindo o ICMS na sua própria base de cálculo, ICMS diferencial de alíquota, a gente aumenta um pouquinho a carga tributária. Então, por isso que só esperamos que isso só pudesse ser aplicado a partir de 1º de janeiro de 2023, embora a Lei 688 já esteja em vigência, e eu mencionei isso para vários contadores nesse início de ano, desde 2022. Então, essa assim, de maneira geral, é a grande mudança que nós tivemos. Assim, a regra geral é essa, né, de cálculo do diferencial de alíquota. O que a gente tem aqui na sequência é a prova de que a soma do ICMS devido ao estado de origem, mas a soma do ICMS devido ao estado de destino, subtraído da base de cálculo do ICMS de FAO do estado de destino, eu retorne aos R$ 930, que era o valor inicial da mercadoria. Tá? Então, é exatamente isso que nós temos. A soma, por exemplo, do ICMS de origem, 70, mais o ICMS de destino, 127,27, dá 197,27. Então, quando eu pego esse valor e subtraio da minha base, que era 1.127, tá? 1.127,27, eu retorno ao meu valor de partida da mercadoria, que era quanto? R$ 930, beleza? Então, fazendo isso, tá? Eu atendo, né, o que determina o inciso 2, parágrafo 6º do artigo 3 da Lei Complementar 87, que foi incluído pela Lei Complementar 190. Eu volto a insistir nisso, porque, às vezes, inclusive, assim, muitas pessoas falam, mas por que Rondônia fez isso? Não, isso não é também na invenção do CONFAS, né, que já me perguntaram isso também. Isso é alteração da Lei Complementar do ICMS, quando o Congresso tentou ali fazer um ajuste na cobrança do DIFAL consumidor final não contribuinte. E aí nós chegamos a esse novo modelo de cálculo do ICMS. Então, acredito que essa parte geral aqui está bem tranquila. É um exemplo de como, né, aqui eu provo como chegar na carga tributária final e retornar o valor da mercadoria. Tá? Agora a gente vai passar para um novo modelo. Aqui eu tenho a legislação aplicável ao Simples Nacional, tá?
E aí, para que nós possamos compreender um pouco melhor essa nova dinâmica, a nossa preocupação hoje aqui é principalmente com o extrato do ICMS, lá, os contadores principalmente sabem do que eu estou falando, os colegas também, da receita, principalmente 1659, né, que o Ademir vai parametrizar o Fronteira para que integre essa nova metodologia de cálculo. Então, por isso que nós tivemos bastante trabalho, bastante discussão para chegar num consenso, onde que, desde o secretário, passando pelas gerências ali, o Ademir, que vai fazer o Fronteira, até os nossos colegas aí que compõem a equipe de revisão de lançamento, falem a mesma linguagem, inclusive com vocês, contadores, né? Então, estamos tomando esse cuidado justamente para gerar o menor, né, atrito possível na rotina de vocês e, inclusive, nas nossas, né? Porque se houver um aumento muito grande no número de revisão de lançamento, isso vai atrapalhar bastante as nossas rotinas também, né, da CEFIM. Então, aqui, basicamente, é aquele exemplo, né, que eu já expliquei para vocês, quando, como eu falei, o foco nosso hoje aqui é basicamente o 1659, porque compreendendo o 1659, a regra geral que eu expliquei ali do cálculo anterior, ela vai se aplicar para o regime normal. Tá? Então, quem for fazer a apuração de DA para o regime normal dentro da IFD, é só seguir aquela regra geral ali que não vai ter erro. O problema é quando a gente vai lançar o 1659, porque o Simples Nacional é cheio de pormenores, né? Tem muitas regras de exceção e, às vezes, dentro da exceção tem outra exceção, mas, basicamente, o que norteou, né, a elaboração desse consenso para o cálculo de DA do Simples Nacional, que vai ser aquele 1659 dentro do extrato, foi o artigo 13, parágrafo 1º, inciso 13, a linha A, item 1, e parágrafo 5º, lá da Lei Complementar 123, que basicamente está repetido na Resolução 140 do Comitê Gestor do Simples Nacional, lá no artigo 5º. Então, são esses dispositivos aí que nortearam a nossa interpretação de como será o cálculo do ICMS diferencial de alíquotas quando um Simples Nacional estiver fazendo essa compra. Porque quando o regime normal estiver fazendo essa compra, eu já expliquei ali a regra geral para vocês. E mais adiante também, nós desenvolvemos uma série de exemplos envolvendo o Convênio 5291, que é uma demanda muito grande que nós temos dentro das nossas rotinas. Ele é muito específico, muito especial, e daí ali também tem algumas regras, né, que foram algumas regras, não, alguns cálculos que vão estar bastante diferentes do modelo aplicável até hoje. Então, nesse exemplo aqui, o Simples Nacional faz compra de regime normal. Não vai ter diferença nenhuma, tá? O ICMS que nós vamos ter é o mesmo, tá? Considerando ali a alíquota interna de 17,5%, considerando a alíquota que veio de 7%. Agora aqui só tem, né, uma diferença, por quê? Porque eu estou partindo de R$1.000, que é o que veio na nota. Então, quando a gente olha para a nota fiscal, né, nossos contadores ou estudantes que eventualmente tenha na sala também, a gente não vai ter, né, um valor da mercadoria, como tive no exemplo anterior. A gente já tem aqui o R$1.000, que é a mercadoria mais o ICMS por dentro. Então, fiz até um destaque entre parênteses aqui. R$1.000 é igual 930 mais 70. Como que eu sei disso, né? Porque eu tenho a minha alíquota interestadual. E assim, né, para eu saber quanto que é o valor da mercadoria, eu vou ter que olhar para a nota fiscal e identificar qual que é a alíquota da origem. Se é 4%, se é 7%, ou se é 12%. Aqui eu indiquei que é 7%, a alíquota da origem. Então, é muito fácil isso, né? Para eu chegar no ICMS de origem, né, vamos dizer assim, basta multiplicar o valor da operação por 7%, né, eu tenho o ICMS da origem. E como que eu chego no valor da mercadoria? Eu faço o contrário, eu vou do 930, né, e coloco 7% por dentro. Então, para achar a base de destino, obrigatoriamente eu vou ter que sempre fazer isso aqui.
pegar a alíquota interestadual aplicada, multiplicar pelo valor da operação para achar o valor da mercadoria ou da prestação de serviço, e aí sim eu pulo para a segunda fase, que é achar o ICMS, a base de cálculo do ICMS de FAO devido ao estado de Rondônia. Então, aqui eu identifiquei que era 70, normalmente isso já vem destacado na nota fiscal, subtraí de 1.000 e cheguei nos 930. Então, aqui embaixo, para eu achar a base de cálculo interna, eu fiz aquela divisão que já expliquei no exemplo anterior. Eu pego 930, vou dividir por 17,5 e chego nos mesmos 1.127,27. Então, eu tenho a base do ICMS em diferencial de alíquota devido ao estado de destino, no caso aqui, Rondônia. E qual é o valor da DIFAL? O valor de DIFAL é 1.127 vezes 17,5 vezes o ICMS, né, da origem, que é R$70. A gente chega no mesmo valor. A partir de agora, né, é esse o cálculo que vai estar demonstrado lá no extrato do Simples Nacional para vocês, tá? Não se preocupem em relação a isso. Aí nós temos um outro caso, e como eu falei agora, a gente vai mudando os conceitos, né, de subtração de alíquota para realmente diferença entre alíquotas, é quando uma empresa do Simples Nacional, né, faz compra de empresa do Simples Nacional. Aqui eu tenho um conceito diferente, por quê? Porque não vem aqueles 4%, 7% ou 12%. Vem o que é informado na nota fiscal. Vem o percentual que é pago a título de ICMS dentro do PGDAS. Então, a empresa informa lá na matéria específica da NFE qual foi o percentual relativo a ICMS, né? A gente tem um exemplo aqui de 3,1856%, que vem informado na NFE, né? E o valor da mercadoria continua sendo o R$1.000. Aí, a gente parar para analisar, R$1.000 aqui, na verdade, R$1.000 tem o ICMS 7%, né? Eu tenho aqui um valor, né? Não posso comparar com aquele outro 1.930 lá, por quê? Porque aqui é uma operação de Simples Nacional, ele tem uma tributação diferenciada, tá? Tem uma tributação diferenciada. Mas para calcular o DA, eu preciso, né, continuar sabendo qual que é a alíquota interna e qual que é a alíquota interestadual que seria, né, devido nessa operação se não fosse a empresa do regime simplificado. A primeira coisa que nós precisamos fazer, então, é voltar ao valor da mercadoria, tá? É voltar ao valor da mercadoria. Então, o R$1.000 a gente considera que é o valor da mercadoria mais o ICMS do Simples Nacional. Então, o ICMS do Simples Nacional aqui, 3,1856%, equivale a R$31,86. Então, esse é o valor que eu vou subtrair da operação, do valor da operação, para encontrar o valor da mercadoria e, portanto, incluir, né, o valor total do ICMS com base na alíquota interna do estado de destino. É assim que assim que a lei nos determina que eu faça. Então, como que eu cheguei? Aqui embaixo, estou passando o laser aqui, R$1.000, que era o valor da mercadoria, menos 31,86, dividido por 1 menos a alíquota interna. Aí eu chego na nova base de cálculo, a base de cálculo do ICMS, diferencial de alíquota devido à Rondônia. Percebe que eu tenho uma base diferente de quando ele compra de um regime normal. A base agora é 1.173,51, tá? Ah, mas houve aumento de carga tributária? Não, porque aqui eu tenho um valor diferente, então um valor de R$1.000, né? E que apenas 3% é ICMS, né? É isso que nós temos que levar em consideração. Como a empresa está comprando de Simples Nacional, né? Eu tenho um dispositivo lá na Lei Complementar 123 que permite, né, que eu aplique as alíquotas do Senado Federal que seria aplicado, né, se fosse uma empresa normal, do regime normal, 4%, 7% ou 12%. Para quê? Para achar a diferença entre as alíquotas. Então, aqui eu informei, a gente informou
Quando eu falo eu, tá, pessoal, esse exemplo aqui foi construído a, sei lá, não é 4 mãos, não, né? Há várias mãos, né? Aqueles nomes que eu mencionei ali no início. A mania de professor a gente acaba sempre trazendo aqui pela primeira pessoa. Mas nesse nosso exemplo aqui, a gente está utilizando 7% como referência para calcular a diferença entre as alíquotas. Então, quando a gente for apurar o diferencial de alíquotas, que é a última linha aqui, eu vou pegar a base de cálculo, tá, com o ICMS total por dentro, vezes a alíquota interna de Rondônia, e não vou subtrair pelos 31,86 que veio na nota. Tá? Por quê? Porque o conceito é de diferença de alíquota, e quando, nesse caso, o parágrafo 5º do artigo 13 da Lei Complementar 123, permite que a gente atribua, né, nesse caso aqui, um crédito, né, de R$ 70 e não aquele que veio destacado lá no campo específico da nota fiscal. Então, portanto, o ICMS a recolher, R$ 135,36 quando uma empresa do Simples Nacional comprar de outra empresa do Simples Nacional. Aí você pode falar, não, mas o ICMS ficou mais caro. Não, o ICMS vai continuar o mesmo, né? Vamos pensar dessa forma, vai continuar o mesmo. Por quê? Porque nesse caso aqui eu estou considerando R$ 1.000 de uma empresa do regime normal. Ou seja, na verdade, esse valor aqui, vamos dizer assim, não pode ser comparado ao primeiro exemplo, que era a empresa do regime normal, que é uma outra mercadoria que não tem nada a ver. Outro caso, os casos que chamam muita atenção também, que a gente precisa tomar cuidado, é em relação à redução de base de cálculo. Como eu falei, lá no regime normal, se aplica a regra geral sem problema nenhum. Né? Aqui no Simples Nacional, comprando de regime normal, eu tenho um exemplo aqui, que é uma mercadoria com RBC em 20%. Aí nós destacamos também o convênio 5291, que vai ter uma sequência de cálculos aí na frente, porque ele tem regras específicas. Né? As regras dele tem carga tributária efetiva, então a gente tem que chegar em reduções de base de cálculo com mais complexidade. Nesse caso aqui, eu tenho uma mercadoria com redução de base de cálculo apenas na operação interna. O exemplo é o mesmo, tá? Esse mesmo exemplo que nós temos. A única diferença que a gente vai ter é em relação ao percentual, né, de RBC. Essa RBC aqui que nos dá um tratamento diferente. Aqui ficou a informação do PGDAS, mas quando a empresa comprando do regime normal. Então, essa informação aqui ela não é utilizável nesse exemplo aqui. Tá? Quando ela compra do regime normal, essa informação aqui não é relevante. O que é relevante aqui é os 7%, os 17% e os 20%. Então, a redução aqui então a gente vai reduzir para 80%. Então, essa parte que vocês já estão craques, né, que é chegar ao valor da mercadoria na origem, que serviu de base de cálculo lá na origem, o valor da mercadoria mais ICMS, R$ 1.000. Então, eu desconto o ICMS, chega aos R$ 930. Como que eu vou achar a base de cálculo reduzida para chegar no diferencial de alíquota? Eu vou pegar os 930, dividir por 1 menos a alíquota interna de Rondônia. Eu volto a repetir, né, a alíquota interna aqui, a gente está usando o exemplo de 17,5%, mas pode ser outros exemplos. Do mesmo modo que 7% eu posso usar 4% ou 12%. Né? Aí vai variar os valores aqui. A essência lógica é a mesma. E aí vou multiplicar isso aqui por 1 menos a redução. Né? Ou se eu quisesse fazer aqui, como eu fiz aqui embaixo, né? 930 dividido por 1 menos 17,5% é igual a 1.127,27. Como eu vou reduzir para 80%, eu multiplico por 0,8 e acho a minha base reduzida. Então, a nova base reduzida, e agora essa base vai servir de cálculo para o diferencial de alíquota. Eu pego a base reduzida, vezes 17,5, menos os R$ 70, que está aqui em cima. Novo diferencial de alíquota, 87
e 82, tá? Eu sei que está bem acelerado, assim, principalmente quando envolve cálculos, né? A gente tem que, às vezes, raciocinar e não consegue acompanhar quem está explicando. Mas eu volto a insistir, em razão de tempo, né, disponibilidade de tempo, a gente tem vários exemplos ainda para explicar. A gente vê depois quanto teremos de tempo para perguntas, mas esse material, essa gravação também vai ficar disponível, vocês podem revê-la depois para acompanhar, ou para rever, para voltar, para ver os valores. O material também será disponibilizado de uma maneira como se fosse um informativo dentro, lá no nosso portal da Cefim. Aqui é o exemplo de um Simples Nacional, faz compra de Simples Nacional também com RDC. Aqui muda um pouquinho, a gente volta lá no exemplo 2, quando o Simples Nacional compra de um Simples Nacional. Nesse caso aqui também a gente excepcionou o convênio 5291, e essa informação agora é relevante, o valor que veio informado na NFE, né, percentual de ICMS pago no PGDAS, que agora é relevante, porque o valor da mercadoria mais ICMS é R$1.000, e o ICMS que veio destacado é 3,18%. A alíquota interna 17,5%, a alíquota interestadual 7%. O que muda agora, nesse 4, em relação ao 3, é que o valor que eu vou abater dos R$1.000 não é mais 70, e sim apenas o ICMS pago dentro do PGDAS. Então, R$1.000 menos 31,86, 9,68. O 9,68 é o valor da mercadoria que vai servir para que eu apure a base de cálculo com o ICMS por dentro, considerando a alíquota de Rondônia, e em seguida eu faço a redução de base de cálculo para 80%. Então, aqui eu tenho 968,14, dividido por 1 menos 17,5%, tá? Vezes 1 menos a redução de alíquota, é 938,80, tá? Beleza? Então, como que eu chego no valor do ICMS? Aqui já é base reduzida. A gente vê o slide anterior, que o valor era um pouco maior. Por quê? Porque temos aqui a redução, o Simples Nacional. Como que eu chego no ICMS? Eu parto de 938, né, que é com a minha base reduzida, vezes 17,5, menos 7% de R$1.000. Então, como ele está comprando do Simples Nacional, e por previsão na Lei Complementar 123, parágrafo 5º, artigo 13, a gente pode considerar, por isso que eu falei, é importante a informação, saber qual que é a alíquota interestadual por uma operação com empresas do regime normal. E aí eu chego mais uma vez ao ICMS devido ao estado de Rondônia, aplicando a redução de base de cálculo. A gente utilizou aqui uma redução, título de exemplo, de 20%, mas aplica-se para qualquer redução de base de cálculo, exceto o convênio 5291, porque tem regras específicas. Ele tem a redução de partida, tem redução no destino, de forma que a base de cálculo seja reduzida tanto na origem quanto no destino. Agora a gente tem o 5291. Helena, você está na sala? Você gostaria de explicar essa parte na sequência aqui? Já falei bastante. Se você estiver na sala, abre o microfone aí, por favor. Enquanto eu tomo uma água. Levanta a mão que a gente identifica você para poder abrir seu microfone. Mas enquanto o Helena... Acho que agora apareceu, né? Opa, apareceu. Beleza, beleza. Então, eu vou, como eu já falei bastante, estou com a boca bem seca, eu vou passar aqui para o Helena, ele vai explicar o 5291. A gente simulou várias situações aqui também, porque é uma situação muito especial e que gera muita demanda para o Ademir na parametrização do fronteiro para os colegas auditores aí da revisão de lançamento. Pode tocar aí, Helena, você vai falando aí, eu vou passando na hora que você quiser.
Beleza, professor Emerson Goritza. Obrigado pela palavra aí. Vou dar continuidade à apresentação. Nesse primeiro caso aqui, né, a questão da compra do Simples Nacional ou do regime normal, ele vai comprar o equipamento de uma empresa do regime normal. Temos que considerar que a alíquota 7% interestadual e a redução de base de cálculo para 5,14%, que é o que o convênio determina. Então, o convênio determina a redução de base de cálculo de forma que a carga tributária seja 5,14%. Para chegar nessa carga tributária de 5,14%, teve que reduzir a base de cálculo interestadual para 73,43%. Então, partindo aqui de um valor de operação interestadual de R$ 1.000, essa base de cálculo é multiplicada pela redução, conseguimos essa base de cálculo de R$ 734,29. Aplicando a alíquota interestadual, 7%, conseguimos aqui o ICMS interestadual de R$ 51,40. Com isso, já resolvemos a parte do ICMS interestadual, respeitando, né, a carga tributária da origem. Vamos passar agora para o diferencial de alíquota, considerando a carga tributária no destino. No caso de uma operação tributada por 17,5%, o convênio, que eu estou entendendo de Rondônia, né, a modal, o convênio considera a redução para 88,8% de carga tributária sempre, né, não importa qual seja a alíquota. Para conseguir, nesse caso, desse exemplo da alíquota de 17,5%, temos que fazer uma redução de base de cálculo de 50,29%. Aqui na linha J, temos aqui a composição da base de cálculo sem redução. Apenas tirando R$ 1.000, tirando os 51,40 do ICMS interestadual e embutindo a alíquota interna, 17,5%, que é menos o 17,5%. Chegamos aqui a base de cálculo de R$ 1.149,42. Aplicando um redutor de 50,29%, chegamos aqui nesse valor de R$ 578,19, que é o valor que vamos usar para aplicar a alíquota de 17,5%. 17,5 vezes 578,19, subtraindo o ICMS interestadual. Chegamos ao diferencial de alíquota. Aqui temos na conferência da carga tributária, somando R$ 51,40 do ICMS interestadual, mais R$ 49,78 aqui do FAO, e dividindo pela base de cálculo não reduzida, vamos chegar na carga tributária de 8,8 que determina o convênio, né, para a operação interna. É a redução máxima de carga tributária que ele permite. Aqui nos próximos slides, vamos passar os outros casos do convênio 52. No caso, agora, para a alíquota de origem de 12%. Interestadual. A mesma coisa aqui, vamos fazer a redução de base de cálculo de forma que a carga tributária seja de 8,8%, conforme determina o convênio. Para isso, temos que multiplicar a base de cálculo por 73,33%. Então, multiplicando aqui a base de cálculo de R$ 1.000, conseguimos a base reduzida de R$ 733,33. Multiplicando essa base de cálculo para a alíquota de 12%, temos o ICMS interestadual de R$ 88,00. Com isso, estamos resolvidos na parte do ICMS interestadual. Vamos passar para o cálculo. Helena, só uma parte, aí a gente pode estar olhando por que ele está fazendo, né, essa multiplicação de 12 por 733 e não faz direto 8,8 por 1.000, né? É aquele conceito de trabalhar com base reduzida e não com alíquota reduzida, né? O convênio é um convênio de redução de base de cálculo, não é de redução de alíquota, né? Não existe essa redução de alíquotas. Então, o trabalho sempre, como o professor Emerson Goritza falou, vamos sempre trabalhar com redução de base de cálculo, não existe redução de alíquota. Por isso, as alíquotas sempre serão as alíquotas definidas no Senado, que é 4, 7, 12. Só que a multiplicação vai ser feita pela base de cálculo reduzida
conforme determina o convênio. Então, passamos aqui para o cálculo de FAO, né? A alíquota interna de 17,5%, que é modal. O convênio manda reduzir a carga tributária interna para 8,8%. Essa redução significa reduzir a carga base de cálculo em 50,29%. Para encontrar a base de cálculo não reduzida, vamos pegar o 1.000, subtrair do ICMS interestadual e dividir tudo isso por 1 menos a alíquota interna. Encontramos aqui 1.105,45. Em cima dessa base de cálculo não reduzida, vamos aplicar o redutor de 50,29%. Encontramos a base de cálculo reduzida de R$ 555,39. Em cima dessa base de cálculo aqui reduzida, vamos multiplicar pela alíquota interna, 17,5%, e subtrair o ICMS interestadual. Encontramos R$ 9,28. Na conferência, na última linha, percebemos que somando o interestadual mais o de FAO e dividindo essa soma pela base de cálculo não reduzida, respeitamos a carga tributária definida no convênio, de 8,8%. Seguindo agora para o caso da cláusula segunda, né? Que vai ser para máquinas agrícolas. Primeiro foi para máquinas industriais. Voltando aqui ao exemplo de 7%. Com a alíquota interestadual de 7%, o convênio determina a redução de base de cálculo de tal forma que a carga tributária seja 4,1%. Para isso, precisamos reduzir a base de cálculo em 58,57%. Então, a base de cálculo de 1.000, interestadual, multiplicando 58,57%, obtemos R$ 585,71. Multiplicando essa base de cálculo reduzida vezes a alíquota interestadual, vamos obter o ICMS interestadual de R$ 41,00. Partindo para o cálculo de FAO, com a alíquota interna de 17,5%, o convênio determina uma redução de base de cálculo de tal forma que a carga tributária interna seja de 5,6%. Para isso, precisamos aplicar uma redução de base de cálculo de 32%. Encontrando aqui a base de cálculo original, não reduzida, seguindo o mesmo procedimento sempre, pegando a base de cálculo da operação interestadual, subtraindo o ICMS interestadual para encontrar o valor sem ICMS. E colocando a alíquota interna por dentro, obtemos aqui a base de cálculo com ICMS total. Reduzindo essa base de cálculo conforme determina o convênio, obtemos a base de cálculo reduzida de R$ 371,98. Multiplicando essa base de cálculo pela alíquota interna, 17,5, obtemos o diferencial de alíquota de R$ 24,10. Aqui eu acho que foi um pouco cortado, mas conferindo essa soma de FAO com interestadual e dividindo pela base de cálculo não reduzida, observamos também que respeitamos a carga tributária prevista no convênio, né? Aqui tá cortado para mim, não sei se as pessoas estão vendo a conferência da carga tributária. Você Acho que tá. Dá para Está ver aparecendo, certinho, sim. É assim, o seu aqui, dispositivo que deve estar com alguma restrição aí na parte inferior. acho que, não sei por que tá... Pronto. Amor, então, esses exemplos aqui que o Helena acabou de falar, é sempre ela comprando de um regime normal, né? Nas 4 situações que a gente viu, tanto máquina agrícola quanto máquina industrial, 7% e 12%. Né? Aí agora a gente vai analisar a situação em que... Vamos lá. Temos mais esse do 12%, né? É verdade, pode falar. Certo. Então, concluindo essa parte geral, com o último exemplo de 12%, né, na origem, para máquinas agrícolas, o convênio determina a redução de base de cálculo de tal forma que a carga tributária seja de 7%. Para isso, precisamos reduzir a base de cálculo para 58% e 33%. Usando a base de cálculo original de R$ 1.000
multiplicando pelo redutor, obtemos a base de cálculo reduzida de R$ 583,33. Aplicando essa alíquota de 12% vezes essa base de cálculo reduzida, obtemos o ICMS interestadual. Agora, para o DIFAL, aplicamos a alíquota interna de 17,5%, e o convênio determina que essa carga tributária seja reduzida na operação interna para 5,6%, o que representa uma redução de base de cálculo para 32%. Então, aqui obtendo a base de cálculo sem redução, a mesma forma, usando a operação interestadual menos a ICMS interestadual, obtemos o valor sem o imposto, sem ICMS, que colocando a alíquota interestadual por dentro, obtemos a carga tributária total. Isso aqui vai ser a base de cálculo total. Ela sendo reduzida em 32%, vamos obter a base de cálculo. Fazendo essa base de cálculo vezes a alíquota interna, vamos obter um valor, que esse valor será menor do que os R$ 70, que foi destacado, né? Foi pago na alíquota interestadual, na operação interestadual, de forma que vamos ter um diferencial de alíquota de zero. A carga tributária aqui, nesse caso, vai ficar em 6,2 em relação à carga tributária interna, né? Porque a gente não tem como reduzir mais a nossa base de cálculo, porque o DIFAL, aí, a gente nem vai sequer cobrar o DIFAL. Já chega com a carga tributária tão grande da origem que a gente, mesmo cobrando nada de DIFAL, ainda assim vai passar a carga tributária de 5,6. Por isso, não se cobra DIFAL, nesse caso. Você vai seguir com outros exemplos ou falamos? Não, pode seguir, pode seguir. Aqui, fizemos um exemplo para a alíquota de 4%, né, quando for aplicável a produto importado. Sujeito também a beneficiado pelo convênio 5291. Então, considerando aqui a base de cálculo, a alíquota de 4% e o valor da operação de R$ 1.000, o valor da operação vai ser R$ 1.000, a base de cálculo, o valor da operação R$ 1.000, e a ICMS interestadual vai ser R$ 40, que é a base de cálculo vezes a alíquota. No cálculo de FAO, para a alíquota de 17,5%, o convênio determina a redução dessa carga tributária para 8,8%, o que significa uma redução da base de cálculo para 50,29%. Dessa forma, essa base de cálculo que encontramos aqui, após tirar o ICMS interestadual de R$ 40 da base de cálculo interestadual de 1.000 e dividindo essa subtração por uma alíquota interna, vamos obter aqui R$ 1.163,64 na base de cálculo não reduzida. Aplicando o redutor, obtemos a base de cálculo de 585,14, e sobre essa base de cálculo, multiplicando pela alíquota interna, obtemos o DIFAL, e subtraindo, né, o interestadual, obtemos o DIFAL de R$ 62,40. Conferindo a soma de R$ 62,40 com R$ 40 do interestadual e dividindo o total do ICMS pela base de cálculo interna não reduzida, obtemos a carga tributária determinada pelo convênio 5291. Aqui o mesmo exemplo no caso de máquina agrícola. É uma máquina importada, sujeita a alíquota de 4%, interestadual. Vamos considerar a base de cálculo de R$ 1.000, vezes a alíquota de 4%, obtemos o ICMS interestadual de R$ 40. Para o cálculo de FAO, considerando a alíquota interna de 17,5%, o convênio manda reduzir
a carga tributária interna para 5,6%. Isso significa uma redução de 32% na base de cálculo. Fazendo o mesmo cálculo de composição da base de cálculo interna sem redução, né? Pegando o R$ 1.000 da operação menos 40 do ICMS interestadual e dividindo por uma alíquota interna, obtemos aqui a base de cálculo de R$ 1.163,74 centavos. Essa base de cálculo vezes a redução de 32% vai nos dar essa base de cálculo reduzida de R$ 372,36. Multiplicando pela alíquota interna, resulta que, menos o interestadual, vai resultar em um ICMS de FAO de R$ 25,16. Fazendo a conferência aqui da soma desses R$ 25,16 com o ICMS interestadual, dividido pela carga, pela base de cálculo não reduzida, obtemos carga tributária aqui de 5,6%, determinado pelo convênio. Você congelou aí, Eugênia? A gente não está te ouvindo. Congelou lá a internet dele, tá parada. Uhum. Segue Bom, você. Oi? Melhor seguir você, então, enquanto ele volta. Tá, ótimo. Enquanto ele não volta, a gente dando a sequência aqui, ainda 52,91, essa é uma situação em que um simples nacional compra de outro simples nacional, tá? Considerando uma máquina industrial, tá? Aqui em cima no campo amarelo, a máquina industrial, e a origem é 7%. Tá? A gente parte daquela mesma premissa lá, daquele exemplo que a gente estava utilizando, em que o destaque do Simples Nacional, lá o percentual, seja de 3,18. Aqui nós temos uma alíquota efetiva de 5,14. Então, dividindo 5,14 por 7%, a gente acharia o percentual de RBC dessa operação interestadual. Uma base de cálculo interestadual, por ser simples nacional, não tem redução, porque a carga tributária a título de ICMS é o valor que vem informado na própria NFE, que é o percentual de 3% sobre R$ 1.000, dá 31,83. Então, o valor do ICMS lá na origem, ele está bem fácil, porque ele será informado na própria NFE. Na alíquota, no cálculo do DA, a gente continua com os mesmos parâmetros, né? 17,5%. Para máquinas industriais, a carga tributária máxima é de 8,8%. Para achar a redução, né, na operação interna, lembra que a gente precisa dividir 8,8 por 17,5 e chega a 50,29%. Em relação àquele primeiro exemplo que eu tratei lá atrás de RBC, a única diferença é que eu tenho redução aqui também na interestadual. Muito bem. A gente fez questão de deixar essa linha aqui, base de cálculo sem redução, que é para vocês entenderem como que nós chegamos nela, né? Que é essa linha aqui do 1.173,55. A gente parte do valor da operação, né? Tira o ICMS lá da operação de origem, no caso aqui 31,83, divide por 17,5% para colocar a alíquota interna do estado de Rondônia dentro da própria base de cálculo do diferencial de alíquota, e na sequência, né, que a nossa linha, que é a linha L é que está aí na redução de base de cálculo. Então, aqui na sequência, a gente reduz a base de cálculo pegando exatamente a linha K, vezes a linha J, e chega no 590,13. Como
Então, essa aqui é a minha base para calcular o diferencial de alíquota. E o diferencial de alíquota, portanto, é o 590 vezes 17,5%, né, vezes os 7% com a base reduzida. Então, eu acho a base reduzida, ou seja, 1.000 vezes 73,43 vezes 7%. A gente não fez aqui o passo a passo, mas a fórmula está aqui embaixo, partindo daquele mesmo pressuposto de que, quando eu compro do Simples Nacional, eu vou observar os 7% da alíquota interestadual para manter o conceito de diferença entre alíquotas, tá? Entre alíquotas, no caso, 7%. Mas 7% sobre o quê? Sobre o 1.000, Emerson? Não. 7% sobre a base reduzida, porque lá na origem a base saiu reduzida. Então, a gente chega no valor devido de diferencial de alíquota de 51,87. Nesse caso, a carga tributária efetiva de 7,1%, ela não é compatível com o que prevê o convênio, de 8,8%. Por quê? Porque nós temos uma situação aqui especial, né? Temos uma situação especial, uma situação em que o Simples Nacional está envolvido na operação, e aí ele é tratado de maneira favorecida. Então, por isso que a carga tributária final ela é menor do que 8,8% previsto no convênio. Esse mesmo exemplo, Eugênio, Helene, se você estiver na sala, pode chamar, tá? Estou tocando aqui. Esse mesmo exemplo, a gente aplica considerando a alíquota de 12%, tá? Para efeito de máquina industrial, tá? Só que agora a origem é 12%. A única diferença aqui que eu vou ter é no meu cálculo do diferencial de alíquota aqui no final. Por quê? Porque ao invés de eu subtrair 7% sobre a base reduzida da origem, eu vou subtrair 12% sobre a base reduzida, que é o conjunto de 1.000 vezes 73,33% para achar aqui a minha carga tributária diferencial de alíquota. Lembrando que esse conceito aqui do 4, 7 ou 12%, para a gente subtrair, mesmo quando compra do Simples Nacional, a gente tem amparo na Lei Complementar 123, tudo bem? Vamos seguindo aqui, a gente está quase acabando os eventos, já para a gente abrir aí para as perguntas. A gente tem mais 2 exemplos, né, que é relacionado às máquinas agrícolas. A gente tem esses 2 anexos lá no convênio 5291, um de máquinas, a gente apelidou de máquinas industriais, outro de máquinas agrícolas, né, e eles têm carga tributária tanto na operação interestadual quanto na alíquota na operação interna diferente. Aqui, no caso de máquinas agrícolas, com origem de 7%, a gente mantém os mesmos valores, o conceito é o mesmo, tá? O conceito é o mesmo. A diferença é que a alíquota, a carga tributária, né? Até a gente colocou aqui, o Heleno colocou aqui, né, um destaque CT, que significa carga tributária. A gente acaba chamando de alíquota de maneira imprópria, mas é carga tributária de 4,1%. A alíquota interestadual, né, vale ressaltar, e o Aldemir, né, insiste nisso aqui, olha, a alíquota é 7%, a alíquota interestadual é 7%. Então, reduzindo 4,1%, que é a carga tributária, pelos 7%, eu chego a uma RBC na operação interestadual de 58,57. Percebe que o valor, né, a título de simples, continua sendo aquele valorzinho ali de 31,83. Mas por que a gente faz essa base reduzida? Que é justamente para quando eu for calcular aqui embaixo o valor do DIFAL, eu não vou pegar o 31,83, tampouco vou pegar o 7 de 1.000, né? Para achar o valor aqui a deduzir no cálculo do ICMS diferencial de alíquota, eu multiplico a alíquota interestadual sobre a base reduzida. Qual que é a base reduzida? R$ 1.000 vezes a redução, no caso aqui, 58,57. Fazendo essa subtração, né, mais uma vez, aí a gente chega no valor do ICMS de FAO. A parte que vocês já colocam o ICMS por dentro, acho que já está bem esgotado.
Perceba que a carga tributária efetiva aqui no estado de Rondônia, interna, que o convênio autoriza, é de 5,6. Somando a carga da origem, 31,83, e a carga devida ao estado de Rondônia de diferencial, a gente vai ter uma carga tributária de 4,8%, né? Portanto, ainda abaixo da carga tributária efetiva prevista no convênio. E para fechar, né, o último exemplo é a mesma situação, Simples Nacional comprando de Simples Nacional, uma máquina agrícola, né, que vem com 12%, e aí a gente vai, nesse caso, quando a alíquota é de 12% é uma máquina agrícola, o ICMS efetivo, a carga tributária efetiva na operação interestadual é de 7%. Para eu achar a base reduzida, eu vou dividir os 7 pelos 12 e acho minha base reduzida de 58,33%. Lembrando sempre que o valor do ICMS pago no PGDA lá continua sempre o mesmo, porque não vai alterar. E no cálculo do DA, diferencial de alíquota, quando eu aplico, né, a minha base reduzida em Rondônia, né, que aqui é a carga tributária de 5,6, subtraindo o valor de ICMS, né, em tese presumido, que é os 12% vezes a base reduzida da origem, então eu vou ter um valor de ICMS a recolher a título de diferencial de alíquota igual a zero, ou seja, essa é uma operação, né, como já acontecia em algumas situações, que não vai ter diferencial de alíquota a ser recolhido também. Tá? A gente já tinha essa distorção na metodologia anterior, e agora, mesmo colocando, né, o ICMS todo na própria base de cálculo, ou seja, o diferencial de alíquota também na própria base de cálculo, a gente ainda tem algumas situações que não são possíveis ainda apurar o valor de diferencial de alíquota positivo. Então, a gente entende que é uma propriedade do convênio 5291, há algumas interpretações, inclusive, né, que alguns estados adotam, que permitiria o estado a cobrar essa complementação. Secretário, eu sei que foi cansativo, é exaustivo, se não for contador, não resiste, né? Faz parte da labuta, né? A gente tentou, presidente, ser assim, o mais didático possível, para que vocês possam compreender, mas eu repito, né, a gente vai documentar isso de forma passo a passo e vamos disponibilizar para que vocês, todos os contadores, tenham a oportunidade de fazer isso com mais tranquilidade, ou analisar isso com mais tranquilidade. Beleza? Eu devolvo a palavra para o secretário Luiz Fernando. Antes do secretário, só fazer uma ênfase aqui. Eu compreendo bastante, né? Eu entendi que o cálculo do valor da agora do imposto será, eu chamo disso do cálculo real, onde você realmente aplica uma alíquota e realmente quando você retira aquele valor, sobra o valor real do produto inicial. Eu chamo isso de cálculo real para mim. Eu não vejo problema nenhum, entendi, eu acho que o Estado já vinha perdendo isso há bastante tempo, né, pelos cálculos que vinham sendo feitos, mas eu percebo que para a nossa classe a gente vai enfrentar algumas dificuldades, não pelo fato do cálculo, mas sim pelo fato de ter que doutrinar um pouco o empresário e obter algumas informações. Por exemplo, quando a gente precisa lá do cálculo do PGDAR da origem, essa informação a gente não tem ela de pronto. A gente não vai ter uma grande dificuldade em obter essa alíquota, né? Porque, primeiro, na maioria das vezes que uma empresa do Simples vendem para cá, se não houver uma doutrina dentro da empresa dela cobrar que seja inserido a alíquota ali para aproveitar, principalmente das empresas que não são simples, né? Porque nas empresas do Simples Nacional eles não fazem a menor importância para eles não cobram. Não vem o destaque do crédito, do ICMS, né? Então, isso já vai ser um ponto, um pouco de trabalho para a gente regular isso daí. E essa obtenção dessa alíquota de origem, porque em um lugar nenhum da nota, ela vem informada, né? E na maioria, como a apuração é feita da própria empresa interna, ela não repassa essa informação de origem. Então, isso vai gerar uma certa dificuldade, talvez a gente encontre, né? Vocês provavelmente não vão ter, porque vocês têm acesso às informações do PGDAS, mas o contador ele não vai conseguir essa informação para mensurar se vai estar certo ou não o cálculo, né? E vai ser uma batalha para a gente também informar para o empresário toda essa mudança, que eles vão ter uma certa resistência, mas é algo natural
já faz parte da nossa profissão. Bom? Tá. Secretário, permite? Sim, por favor, Boretson. Rapidamente, Cláudio, assim, essa preocupação sua é pertinente, mas vamos lá, se não vier o valor informado ali na tag específica do ICMS da operação anterior, desculpa, do que foi pago no PGDAS, naquele caso a gente partiria de 1.000, não descontaria os 30. Mas na hora de você fazer o cálculo do DA, a gente tem condições de identificar se foi 4, 7 ou 12. E aí vamos aplicar o 4, 7 ou 12 para fazer o abate. Tá? Então vai ter um aumento, mas é um aumento bem residual, não é nada significativo não, tá? Eu falei daquela questão em relação à empresa do Simples, né? Que você tem que ter lá a alíquota do PGDAS. É nesse momento que a gente não vai conseguir achar a base real, né? As outras bases interestaduais a gente já tem o conhecimento, mas nesse momento, para achar a base real do cálculo, a gente não vai conseguir chegar a ela, vai ficar sempre a base que vocês calcularem. A gente não vai ter como fazer uma checagem, porque a gente não tem essa informação, entendeu? Exato, Cláudio. Aí, nesse caso, de fato, a base seria, no caso do exemplo lá, os 1.000, ou seja, você não vai reduzir a alíquota de origem para chegar na base, o que aumenta residualmente alguma coisa, embora Isso. na hora de calcular o diferencial você vai adotar a alíquota da origem. De fato, assim, o assunto ele tem muitas derivações, né? Tem muitas situações. A gente viu aqui no chat uma série de perguntas que não sei se a gente conseguiria explorar todas elas. O Antônio Carlos até respondeu algumas, mas tem várias que ainda estão sem respostas no chat. Então, talvez a gente devesse, Boretson, copiar todas essas perguntas que houveram aí. Aí eu não sei, Cláudio, se o pessoal da organização pode fazer esse trabalho, né, de registrar essas perguntas. Pode sim. A gente faz essa compilação e a gente faz como se fosse uma resposta lá no portal da Cefinha. Acho que isso seria interessante, colocar lá essas respostas, né? Perfeito. A gente fazer uma espécie de FAQ, né? Para essas compila perguntas. elas para não estar duplicado e põe todas elas já individualizadas para facilitar. Perfeito. Aí a gente consegue disponibilizar isso, né, Boretson? Disponibilizar a apresentação e a resposta a essas perguntas, para que o assunto a gente vá conseguindo explorar e sanar as dúvidas ao longo das próximas semanas, né? Alguém perguntou sobre a vigência, né? Desde quando está valendo? E, de fato, a legislação ela se aplica a partir de janeiro, né? Isso pode gerar alguma necessidade de recolhimento em atraso, alguma situação assim, a gente pode até estudar formas de mitigar esse problema, né? Usar o próprio FIS-Conforme para evitar onerar com penalidades, né? Recolhimentos em atraso, de forma que esse período de adaptação a gente tenha um tratamento mais condescendente, né? com esse período. Então, a gente está estudando medidas nesse sentido também, mas acho que a gente consegue fazer essa incorporação dessa nova sistemática num período relativamente curto, e aí a gente fica à disposição para um próximo encontro. Eu estou vendo aqui que a gente ainda está com 493 participantes, né? E certamente muitos, até alguns, declaram comigo diretamente, já esgotou o limite de 500 participantes. Então, a gente estava com demanda reprimida. Aí, isso, mas só para represar isso, secretário, é o seguinte, nós temos inscrições de 500 inscritos, né? E foram a demanda de inscritos. Só o que ocorre? Muitas das vezes, eu repasso para alguém que não se inscreveu, o fulano repassa para alguém. E nesse repassa, esgotou, então, inclusive, para as pessoas que fizeram a inscrição. E a gente não almejava, assim, a gente sempre tem a expectativa de um bom público, mas nos surpreendeu exatamente de atingir todos os limites de 500 pessoas no nosso portal. Né? Então, superou a expectativa, acho que 500 é o limite do Zoom, né? Inclusive, né? Então, eu acho que a gente pode fazer, de repente, uma próxima rodada, até por conta desse problema, né? De que nem todos que se inscreveram conseguiram participar, e aí, talvez, nessa nova rodada, a gente já traga, né, um compilado das respostas, explore mais os temas. E aí, uma sugestão é que a gente também faça uma transmissão via Instagram, YouTube, né? Alguma coisa assim que também permita uma interação mais aberta, né? Com um público maior. Né? Isso é dores do crescimento, né, presidente? Fruto do próprio sucesso. A gente vai ter que vai administrando isso.
Mas, assim, Boritza, Heleno, vocês pensaram alguma questão dentre as perguntas do chat que possam ser respondidas agora, antes da gente encerrar, para fazer um apanhado? Secretário, eu acredito, não sei da parte do Heleno, mas assim seria até injusto eu pensar uma pergunta ou outra, né? Eu vejo aqui que o chat fica piscando igual uma seta de carro quando vai virar a esquina, né? Eu acho razoável, a gente fez uma parte introdutória, eu acho que seria razoável o CRC compilar essas questões para que não tenhamos questões repetidas, e elas podem compor esse informativo que nós estamos construindo e vai até robustecer, vai até legitimar o que nós vamos documentar e já vai fazendo isso de maneira mais didática, mais pedagógica, e isso com a maior brevidade possível. Eu acredito que seja melhor dessa forma. Uma questão que é muito relevante, e não sei, isso deve ter várias perguntas a respeito, é que não muda para default, consumidor final não contribuinte, só muda para contribuinte independente de ser Simples Nacional ou de ser do regime normal. Então, quem é regime normal faz na IFD, desde janeiro, quem é Simples Nacional no extrato 1659. Janeiro já está fechado o extrato 1659, a gente não deve reprocessar isso agora. Então, a CEFIM, né, a gente acordou que em algum momento, Cláudia, a gente vai analisar o que fazer com esse residual de janeiro, que muito já incluiu aí na programação financeira e tudo mais, já imprimiu DARE. Então, e sem contar que isso traz uma demanda muito grande de trabalho para nós. Então, para o 1659, a expectativa é que a gente implemente esse novo cálculo a partir de 1º de fevereiro, tá? Agora de 2023. Então, no extrato de fevereiro, já virá essa metodologia nova. O extrato de janeiro, por enquanto, a gente não tem uma resposta de quando que será feito essa cobrança do valor residual. Entendi. Acho que é salutar. Nós tivemos todo esse impasse até esse momento, né, que a gente tem essa dilação de prazo aí para a gente poder fazer essa adequação, né, para o pessoal compreender e fazer o cálculo da maneira adequada para não ter nenhuma perca nem do Estado nem do contribuinte. Exato. Assim, a gente só tem limitações legais, né, presidente? Porque Sim. como a lei está vigendo desde janeiro, aí vai caracterizar a concessão de benefício. Aí a gente tem que benefício, lei 160, aprovar como faz e tal. A gente até cogita, mas aí eu não posso dizer que dá para fazer ainda, né? Então é algo que a gente pode buscar uma remissão, alguma coisa nesse sentido. Mas para fevereiro a gente precisa vigorar, e aí a gente conta com a compreensão e esforço de todos aqui para a gente, né, dar efetividade para essa nova forma de cálculo. Com certeza, secretário. A gente vai fazer um esforço maior aí para a gente poder cumprir com essa nova etapa. O cálculo, na realidade, não muda, o que muda é a compreensão da forma da base de cálculo, você ficou pacificado, então eu acho que os profissionais da contabilidade devem estar satisfeitos e a gente precisa contribuir sempre que for necessário, a parceria imensa que a gente tem com a CEFIM de nos trazer em primeira mão essas questões para a gente alinhar de qualquer forma para a classe contábil poder trabalhar de maneira satisfatória. Muito obrigado pelo apoio e pela liberdade de tempo que vocês tiveram para se dedicar aqui à nossa classe contábil. Nós que agradecemos, presidente. De fato, repiso que é uma honra a gente poder usar o canal privilegiado do CRC para nos comunicarmos com os contadores, que são os nossos parceiros prioritários aqui, né, na execução da política tributária. Então, sempre que possível, vamos fazer esses encontros, dialogar, e aí essa próxima rodada, já com as respostas, né, das questões colocadas no site e talvez um detalhamento maior sobre como trataremos essa questão do janeiro e tudo mais, a gente fica à disposição para fazer num prazo curto, né? E Boritza, você já tem uma ideia de prazo para disponibilizar tanto o informativo com esse material quanto as respostas às questões que ficaram no chat? Eu acredito que a gente passa a semana de carnaval trabalhando, né, e consigamos entregar na segunda-feira pós-carnaval. O Heleno não tem muita coisa para fazer, eu também não, a gente trabalha durante o carnaval. Ninguém tem nada a fazer, né? Vai fazer a folia no computador, né? Por aí. Fazendo as respostas. Tá certo.
Então, tá bom, gente. Muito obrigado, sucesso a todos. Obrigado pelo espaço, pela audiência, e a gente fica à disposição para uma próxima rodada. Grande abraço. É que agradecemos. Antônio Carlos, quer as considerações finais, Antônio Carlos? Então, claro. Eu quero agradecer aí a presteza do Conselho em atender esse chamado para a gente tentar esclarecer. Sei que não é fácil para ninguém. Nós do FISC que nos dedicamos apenas a isso, temos que estudar. Imagina vocês que têm tantas outras áreas. Então, fica aqui registrado que eu sei que não é fácil, mas nós estamos aí com a nossa equipe da regularidade, com a equipe do plantão fiscal, com a equipe o DIFAL está junto com o pessoal da ST à disposição, e o gabinete meu e do Luiz Fernando, falo por ele ali, também está à disposição para qualquer agendamento que precise ser intermediado para tornar a vida de vocês mais fácil. Como diz o Luiz Fernando, meu sentimento é que vocês são parceiros. Um abraço a todos e obrigado pela atenção dispensada para esse fisco, que é de vocês. Obrigado, Antônio Carlos. Borites, sua consideração final, Borites? Só, eu quero, não é porque o chefe está aí não, mas enaltecer essa gestão que o secretário Luiz Fernando e o Antônio Carlos, como coordenador da Receita, têm imputado aí, têm, enfim, regido durante esses 4 anos, agora entrando no 5º ano, porque eu sempre tive mais do lado dos contadores do que do fisco, né? É a primeira vez que eu tenho um papel mais relevante dentro do fisco, não que os outros antes não era, mas assim, eu tenho estado mais próximo da gestão e sempre cobrei muito isso, né? A gente não pode se esconder da classe contábil porque, na verdade, vocês são a nossa interface com os segmentos econômicos, né? Vocês que traduzem o que nós queremos em termos de política fiscal. E o Conselho sempre esteve aberto, né? Várias gestões, eu cito aí o Joelso, Domingos, outros presidentes que passaram aí recente, que têm feito esse trabalho de trazer um protagonismo do Conselho de Contabilidade de Rondônia até em nível nacional. Você destacou aí agora o Rio de Janeiro, querendo copiar a gente, o Joelso faz parte de um grupo de trabalho lá na Receita Federal, então é muito bacana esse trabalho que vocês fazem em parceria com a CEFIM. Eu sei que tem muitas perguntas revoltadas aqui no chat, mas podem ter a certeza, pessoal, a gente trabalha como fisco, né, praticamente 24 horas. Ontem eu estava despachando como secretário, 9, 10 horas da noite, viajei de Porto Velho, né, de madrugada, cheguei 3h30 da manhã, praticamente não dormi. A gente está trabalhando nesse material. 20 minutos antes do evento, eu estava com o Heleno, com o Ademir, 15 minutos antes do evento, com o secretário, alinhando a nossa narrativa para tratar com vocês, reforçando, né? A gente tem um carinho enorme por vocês, a gente sabe que vocês não têm culpa de nada, e esse trabalho de aproximar, de ter transparência com vocês, eu acredito que distende um pouco a relação fisco-contador, né, e favorece ambos os lados. Muito obrigado por poder contribuir, presidente Cláudio. Você é fantástico, você tem feito esse papel aí de maneira fantástica. Muito obrigado. Eu que agradeço a todos. Muito obrigado, Borites. Então, senhores, vamos aguardar aí a próxima oportunidade que a gente vai trazer aí com o secretário, o Borites já falou as respostas. E vamos lá, vamos partir para o nosso trabalho, nosso dia a dia, que isso faz parte do nosso trabalho, não podemos nos furtar a procurar fazer o que é correto, tá bom? A todos e até a próxima. Obrigado, secretário. Em breve eu estarei visitando o senhor, tá? Eu tenho uma reunião marcada para ir aí com o senhor. Valeu. Mais. Tchau, Cris. Até mais, presidente. Obrigada, viu?